Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alfredo e meu objetivo aqui é propagar o conhecimento sobre investimentos de forma sólida e confiável. Nos vídeos anteriores, nós descrevemos todas as características gerais de um fundo imobiliário, bem como algumas características serem analisadas para a escolha do fundo de tijolo. Na aula de hoje, começaremos uma nova série, a qual iremos falar sobre fundos de papel. Nas próximas aulas, iremos falar sobre fundos imobiliários de papel, quais suas vantagens, no que eles investem, qual a relação da rentabilidade com o seu patrimônio, de onde vêm esses dividendos do fundo imobiliário de papel e como encontrar isso. Como eu sei se a composição daquela carteira do fundo imobiliário de papel vai me trazer uma maior valorização de longo prazo? Entenda os indexadores da carteira. Como faço para compreender se o FI de papel tem chance de continuar aumentando os dividendos e o valor de suas cotas? Posso comprar um FI bom e ter prejuízo? Como comparar fundos imobiliários de papel? Para não perder os próximos conteúdos, se inscreva e ative o sininho. FI de papel. Vantagens e desvantagens. Uma das vantagens do FI de papel é que ele oscila bem menos do que os outros, porque um dos principais objetivos dele é fornecer dividendos consistentes e não ser tão ativo no mercado, apesar de hoje já existirem alguns, igual o da Iridium, que ele é extremamente ativo e apresenta um beta um pouco mais alto do que é o normal dentro desse setor. Ter acesso a certificados de recebíveis imobiliários e com pouco dinheiro. Normalmente, os CRIs eles não são acessíveis a pequenos investidores. Nos fundos imobiliários de papel você tem essa condição, além de contar com uma diversificação, porque o fundo imobiliário de papel, ele além de investir nesses CRIs, eles conseguem comprar vários CRIs. Então ele reduz aí o risco pela diversificação, podendo ter aí numa carteira até 50, 60 certificados recebíveis imobiliários. Outra coisa, ele conta com profissionais que conhecem com profundidade esse mercado. Então ele sabe mais ou menos como que vai se comportar esses CRIs, LCIs, LHs. Então ele sabe no futuro como que isso daí deve valorizar ou desvalorizar. E também o risco de inadimplência dentro de um certificado de recebível imobiliário e nos demais. Os juros altos tendem a favorecer os dividendos de FIs de papel no longo prazo. Isso daí é uma outra característica que tende a dar mais valor. Se o indexador do fundo imobiliário começar a aumentar, naturalmente o fundo imobiliário começa a aumentar o seu valor do dividendo. E isso daí também tende a levar um maior aumento das cotas dos fundos. Então, você sabendo observar futuro da taxa de juros, futuro dos IPCA, IGPM, dos indexadores, você consegue ter uma melhor noção de qual fundo tende a valorizar mais pela carteira que ele está carregando. Isso daí nós vamos ver mais à frente, nós vamos ver passo a passo de cada uma dessas entradas, isso aí é só para você ter uma ideia das principais vantagens e desvantagens. As desvantagens tende a não variar muito o preço da cota, retorno quase que exclusivo dos dividendos. Ultimamente tem alguns fundos, igual por exemplo do Iridium que eu falei, que ele tem uma gestão mais ativa, ele faz como se fosse um trading de CRIs, LCIs no mercado secundário. Então isso daí possibilita ele a ter um lucro, além dele investir também em outros fundos de papel, outros fundos que tendem a investir em alguns tipos de setores que ele não está investindo. Eles pagam menos dividendo quando os indicadores caem. Se você tem ali que um fundo está, a maioria dele no IGPM, e o GPM naquele mês fica negativo, isso daí pode trazer um dividendo reduzido para aquele fundo imobiliário. Juros decrescentes, né, tende a prejudicar os dividendos do FI de papel no longo prazo, porque os juros está relacionado com o preço do dinheiro, né, no mercado. Se o preço do dinheiro no mercado está decrescendo, como o FI de papel prioritariamente empresta dinheiro,
ele está fazendo o quê? Ele está seguindo a lógica dos juros de mercado. Se os juros caem, ele vai tender a emprestar no longo prazo com juros menores também. Isso daí pode acabar impactando. Mas como as carteiras tendem a ter uma vida útil muito longa, esses juros não vão impactar de imediato. Os seus dividendos podem ainda continuar por um bom tempo a um valor razoável. Mas eles vão investir em quem? Eles não vão comprar estruturas físicas igual os FIs de tijolo. Eles vão comprar letras de crédito imobiliário, certificado de recebível imobiliário, letras hipotecárias, fundos de investimentos imobiliários, letras imobiliárias de garantia. Isso aí são praticamente todas as formas, sendo que hoje no mercado praticamente eles entram em LCI e CRI. São os principais ativos que eles mexem. Os fundos de papel, eles também trabalham com fundos imobiliários, eles investem em outros fundos imobiliários de papel. Porém, isso daí, se ele começar a investir a maioria do seu capital em fundos imobiliários de papel, ele vai se transformar num FOF, que é um fundo de fundos, que nós vamos ver depois na próxima sessão, nas próximas séries aí do curso. Então, ele pode investir nesses fundos imobiliários, porém, é uma alternativa a mais, é um plus do fundo. Que se ele encontrar uma condição muito boa, ou então um fundo imobiliário que invista em características, tipos de CRI que ele não trabalha, ele pode ir lá investir naquele fundo, uma porcentagem do seu capital. Mas normalmente isso daí não vai ultrapassar a metade, vai ficar ali em torno de 30% do fundo, em torno disso, não ultrapassa muito mais do que isso, senão ele tornaria um fundo de fundos, né? Como que você sabe a segurança da carteira dos FIs de papel? Primeira coisa, todos os certificados de recebível imobiliário e os LCIs, eles têm como se fosse um rating natural dele, da empresa. O LCI, ele tem um rating da empresa e o CRI, a securitizadora, ela vai dar ali mais ou menos um rating já inicial de qual que é o risco daquele segmento. Daí então, todos os CRIs e LCIs de dentro de um fundo imobiliário, ele tem uma forma de um rating, sendo avaliado por uma agência de rating, né, igual a Standard & Poor's, a Fitch. Também vou deixar aqui no card, vou deixar aqui na lateral uma parte do curso que eu falei sobre isso, né, para vocês poderem voltar, se vocês não lembram. E também a securitizadora avalia isso. Daí vai tendo um rating, né, de menos perigoso até rating mais perigosos. Daí tem uma diferença aí entre os fundos imobiliários de papéis. Tem fundo imobiliário de papel que ele vai investir buscando maior retorno, logo ele vai investir em coisas mais arriscadas, e tem outros que vão investir buscando menos retorno, mais estabilidade, certificados de recebíveis imobiliários mais sólidos, e nisso daí ele vai ter um pouco menos de retorno, mas eles são mais consistentes e com menos risco. Daí depende, né, da sua característica de investidor e também do gerenciamento do seu portfólio. Beleza, os FIs de papel não são fundos de investimentos em fundos, né? Eles não são FOFs, eles não têm essa característica. Eles podem investir em outros fundos, mas eles não têm a característica de serem FOFs. Os fundos de investimentos em outros fundos imobiliários, eles praticamente ou exclusivamente vão investir somente em outros fundos imobiliários. Eles não investem em certificados de recebíveis imobiliários, eles não investem em letras de crédito imobiliário, então eles possuem essa característica. Daí, então, essa é a diferença principal, seria mais ou menos como se fosse a quantidade que aquele fundo está investindo. Daí, então, aí está a diferença entre FIs de papel e fundos de investimento em FIs, né, que são os FOFs. Como que vai ser, né? Você está lá o seu dinheiro, e esse dinheiro que você quer investir, você vai colocar na corretora. Ou seja, você vai comprar um pedacinho daquele fundo imobiliário. Ou seja, você comprou supondo que o patrimônio dele lá seja 100 milhões e você investiu 100 reais, você vai pegar uma porcentagem equivalente àquele patrimônio todo, ou seja, em todos os investimentos que ele tem, você vai ter uma porcentagem daquilo e vai voltar para você essa porcentagemzinha.
Ou seja, você vai ter esse patrimônio, essa proporção desse patrimônio em suas mãos. Isso daí vai ser o patrimônio equivalente ao seu rendimento. Só que esse patrimônio você pode pagar a mais por ele ou a menos. Porque você lembra que aqui ele investiu dinheiro, ou seja, ele pegou aquele dinheiro seu e comprou uma letra de crédito imobiliário, ele pegou aquele dinheiro seu e comprou um certificado de recebível imobiliário. Então, isso daqui tudo é dinheiro, é diferente de um fundo de tijolo que ele tem uma estrutura física. Aqui ele tem realmente o valor do dinheiro investido lá, e quando ele retornar, pegar o estorno daquilo, ele vai recuperar o valor em dinheiro. Então, esse patrimônio que é dado do fundo de papel é exatamente o valor em dinheiro que ele tem. Então, a proporção que você comprou do seu patrimônio, ou seja, o patrimônio por cotistas, que sai normalmente naquele site de análise, vai ser exatamente a proporção que você vai pegar daquele patrimônio. Daí vai vir, você vai pagar a mais do que ele está valendo por patrimônio ou a menos? Essa é a pergunta. Então, desse patrimônio total, né, você tem dois casos. Quando você paga menos pelo valor patrimonial da cota, que é o primeiro, e quando você paga mais caro que o valor patrimonial da cota. Ou seja, um você paga sem ágio, com deságio, e outro você paga com ágio. Isso aqui pode acontecer, os dois podem acontecer em condições boas ou ruins. Daí depende de como que você sabe analisar aquilo, e é isso que nós vamos ver nos próximos vídeos. Primeiro, né? O patrimônio da sua cota. Você não tem o patrimônio todo do fundo, você só tem uma porcentagem daquilo. E o valor pago pela cota. Se vocês observarem, esse valor que você pagou foi menor do que o patrimônio correspondente à sua cota, ou patrimônio por cota. Lá vai estar patrimônio por cotista, alguma relação com isso. Aqui vamos supor que seria R$100 e você pagou R$90 na cota. Então, nesse sentido, tem um valor a mais que você não pagou. Você pagou sem ágio aquela cota. Ou seja, você ganhou uma parte do patrimônio que simplesmente você ganhou aquela parte, porque você comprou ele mais barato. Bem, isso é bom ou ruim? Daí depende, você tem que conhecer o fundo imobiliário. Não é simplesmente você olhar esse quantificador, igual algumas pessoas falam, e falar, o preço sobre valor patrimonial foi menor do que 1. Então eu comprei ela com deságio. Daí isso daí não significa muita coisa não, porque o patrimônio pode ter valorizado muito, certo? E daí, nisso daí, é bom, né? Se o fundo imobiliário está conseguindo fazer o patrimônio valorizar dentro da história dele, significa que ele está fazendo investimentos bons. Então você tem que ficar de olho, porque talvez ele vai continuar tendo essa característica. Ou a cota pode desvalorizar. Se a cota desvalorizou, significa que ou aconteceu um desajuste do mercado, o mercado não precificou bem aquela cota, ou porque ele está passando por um período de dificuldade, ou talvez as tendências macroeconômicas estão prejudicando aquele fundo imobiliário, ou porque teve algum escândalo de corrupção ali dentro, algum desvio. Então, nesse sentido aí, a cota desvalorizou. Por quê? Porque ela está precificando que tem algum problema dentro daquele fundo imobiliário. Então, você tem que realmente ler os relatórios para entender o porquê que isso está acontecendo. Será que foi o patrimônio que cresceu muito e isso daí é uma característica boa para o fundo, significa que ele está sendo bem gerido, ou a cota que desvalorizou? Se a cota desvalorizou, você tem que se perguntar, será que ela se desvalorizou porque o fundo está sendo mal gerido ou, por exemplo, porque a pandemia veio e derrubou o preço de todos os FIs de shopping, por exemplo? Daí você tem que ter a sua gerência. FI de shopping vai voltar depois a dar lucro? Não. Será que compensa? Aqui é a mesma coisa, né? Veio a pandemia, derrubou todos os preços. Será que esse preço caiu demais e compensa eu comprar porque ele vai estar abaixo do valor, porque os indicadores que nós vamos ver nas próximas aulas estão indicando uma melhora para esse tipo de fundo? Daí, então é isso que você vai ter que observar. E tem um outro caso, né? Que o patrimônio da sua cota
ela vale menos do que o valor que você vai pagar por ela, né? Quando você paga mais caro do que o valor da cota, do que o valor patrimonial por cota. Daí, então, você vai ter um PVP, né, maior do que 1. Ou seja, você está pagando com ágio, você pagou a mais do que o valor patrimonial da cota. Isso daí também pode acontecer. E vai ter os dois casos, igual a gente vai ver aqui. Você estará pagando mais por um patrimônio do que ele vale em dinheiro, né? Como eu falei anteriormente, isso aqui tudo, se eles recuperarem aqueles CRIs, LCIs todos, você recupera esse dinheiro. Se você recuperou esse dinheiro e distribuir de volta para os acionistas, para os cotistas, você receberia essa parte. Teoricamente, você não está pensando nisso, né? Você está pensando que os gestores do fundo imobiliário vão gerar mais valor. Por isso que você vai pagar um PVP maior do que 1. Normalmente, para fundos de papel, que são mais passivos, tem o fundo de papel ativo, né? Mas os mais passivos, um PVP de 1,10, 1,1 já começa a ficar um pouco mais caro. Ele chegando a 1,2 é extremamente caro assim para o setor. Se ele tiver abaixo de 1 e for um fundo de papel que você julgou ser bom, é um achado único, né? Mas você tem que analisar vários fatores, que nós ainda vamos ver mais para frente. Logo, você tem que estar esperando que o FI tenha um bom rendimento na parte ativa, né? Você tem que observar que esse FI aí, ele tem alguma coisa da gerência que valha você comprar ele por um PVP maior do que 1. Então, você pode estar correndo um risco aí de ter uma futura desvalorização da cota. Então, gente, essa aí foi a aula introdutória de hoje. Nas próximas nós vamos estar seguindo aquele cronograma. Se vocês gostaram, taca o dedo aí no like, se inscreva e ative o sininho, que a partir de hoje nós vamos voltar com tudo com os nossos cursos de fundo imobiliário. Obrigado, abraço e bom estudo a todos.